Pare tudo o que você está fazendo nesse exato momento, pega o seu caderno e se acomode no sofá, porque está começando o nosso Nota 10 de hoje. Tudo bem? Vidas, eu espero que vocês tenham aproveitado os últimos dias para revisar bastante todo o conteúdo das aulas que já rolaram aqui no nosso canal. Não. Não? Vocês sabem que a gente prepara um cronograma super especial para ajudar vocês na reta final de preparação para o Enem. E a nossa programação de hoje está recheada com um pouquinho de cada área de conhecimento. Nós vamos começar pela matemática, revisando o assunto de probabilidade. E aí, galera, aqui é o professor Hugo Gomes, professor de matemática do Colégio Simples e do curso Radix. Estou aqui nos estúdios da TCM para trazer para vocês uma aula sobre a matemática do Enem. Nessa reta final, eu escolhi aqui nessa primeira aula trazer os temas de matemática elementar, matemática básica, que são temas que são estudados no ensino fundamental, mas que são muito cobrados na prova do Enem. Esses assuntos são sistema de medidas, sistema métrico decimal, problema com as 4 operações, noções de lógica, múltiplos e divisores, razão e proporção, porcentagem e interpretação de gráficos e tabelas. Esses 7 temas juntos, eles vão ali contemplar em torno de 30% da prova do Enem. São questões que vão estar ali na base, né, do TRI, são questões de, digamos, menor nível de complexidade e que vai trazer uma boa pontuação na prova de matemática. Então, é uma ótima pedida nessa reta final para a gente revisar esses pontos para garantirmos esses acertos lá no dia da prova, certo? Então, eu trouxe aqui para vocês uma seleção, trouxe aqui 5 questões para nós discutirmos e relembrarmos, né, aspectos importantes sobre esses assuntos. Vamos à leitura da primeira questão. Uma pessoa decide fazer uma reforma na sala da sua casa e, para não provocar problemas estruturais, resolve analisar a planta da construção primeiro. Ela nota que a planta da casa está em uma escala de 1 para 200 e que nela a área da sala é de 21 centímetros quadrados. Qual a área real da sala em metros quadrados? Então é importante frisar que essa escala 1 para 200, ela é uma escala que é adimensional, ela não tem uma unidade, certo? Ela mede, ela está dizendo que a realidade foi reduzida 200 vezes, certo? Ela foi reduzida 200 vezes para caber num papel. Então você pega a realidade, a medida que for, na unidade que for, e reduz 200 vezes. Então isso não está associado a centímetro, isso não está associado a quilômetro, é uma unidade que é ampla, certo? É uma medida que indica apenas uma proporção. Então, a sala, a medida da planta, né, é 21 centímetros quadrados. E eu quero saber qual é a medida dessa sala na realidade. Então, vejam só. Como eu disse, a medida 1 para 200 é linear, porque ela vai afetar uma dimensão por vez, certo? Então, como a gente está falando sobre área, a área é uma medida bidimensional. Nós vamos obter área fazendo um produto, né, de 2 dimensões. Logo, eu preciso transformar as 2 dimensões, cada uma na sua vez. Ou então eu posso pegar os 21 centímetros quadrados de área da maquete, da planta, e multiplicar por 200 2 vezes, pois eu estarei transformando a largura e o comprimento. Percebam que a unidade centímetro quadrado, ela não é alterada, né, já que a escala não tem essa capacidade de alterar a unidade. Então, quando eu multiplico por 200 2 vezes, eu vou transformar essa área da planta na área real em centímetros quadrados. 21 vezes 200, chegamos em 840 mil centímetros quadrados. Agora a gente precisa, né, saber como é que se transforma as unidades de área. Novamente, eu falo que as unidades de área são unidades bidimensionais. E para transformar de centímetro quadrado para metro quadrado, nós vamos subir. Na nossa escadinha de transformação, nós vamos subir 2 degraus. Cada degrau, na unidade de área, a gente divide por 100, né? Pois estamos falando de 2 dimensões. Então, de centímetro quadrado para metro quadrado, nós vamos dividir por 100 2 vezes. Vamos voltar 4 casas decimais. Vamos dividir por 10.000, certo? Então, voltando 4 casas decimais, a vírgula deslocada para a esquerda,
chegamos na área de 84 metros quadrados e o gabarito é letra D, certo? Então, essas questões de proporção que envolvem escalas são questões que sempre estão presentes em todas as provas do Enem, certo? Vamos à questão número 2. João vai à academia um dia e descansa por um período de 2 dias consecutivos. Já Fernanda tem um período de descanso de apenas um dia. Eles se encontram na academia no dia 3 de março, que tem 30 dias. Quantas vezes João e Fernanda se encontraram na academia durante o mês de março? Então, eu gosto muito de diferenciar, né, de mostrar para os alunos as possíveis soluções de um determinado problema como esse, onde a maioria das vezes nós vamos ter uma resolução um pouco mais demorada, que você não precisa pensar tanto e você vai fazer no modo mais braçal, mais manual, e outro modo que você utiliza de conceitos matemáticos para facilitar a resposta e encontrar num tempo mais rápido. Então é aí que, digamos, vai ter uma grande diferença, né, dos alunos que vão ter, digamos assim, mais habilidade para responder à prova do Enem em tempo menor, né? Então, quanto mais habilidade, quanto mais nós praticarmos, a gente vai conseguir responder a prova num tempo melhor. E tempo é uma das coisas mais, digamos assim, reclamadas pelos alunos em geral quando se fala em Enem. Então, vamos lá, vamos responder aqui da primeira forma, uma forma mais detalhada, mais lenta, menos técnica. Então, eu posso escrever o seguinte, que a sequência de João na academia vai ser: dia 3, ele folga 2 dias, vai para o dia 6, folga 2 dias dia 9, 2 dias dia 12, e aí nós temos, desculpe, uma sequência de 3 em 3, né? Porque ele folga 2 dias e depois vai para a academia. A sequência de Fernanda, já que ela folga apenas um dia, ela também vai no dia 3, folga um dia e vai no dia 5, folga um dia e vai no dia 7, dia 9, dia 11, dia 13. Então, você tem aí as sequências dos dois, né, completas. E aí, ao ver essa sequência completa, nesse mês, você vai contar quantos dias em comum. Nós temos aí o dia 3, 9, 15, 21 e 27. Então, nós temos 5 dias em comum para os dois. Gabarito é letra B, né? 5 vezes. Então, eles vão se encontrar 5 vezes na academia. Então, essa forma é uma forma mais demorada, uma forma mais detalhada, mas que não é tão interessante quando a gente fala em prova do Enem. Não é tão interessante, pois é uma resolução que vai tomar tempo, né? E no Enem, a gente tem, em média, 3 minutos para cada questão, né? No segundo dia de prova, são 45 questões de ciência da natureza, 45 de matemática. Nós temos 5 horas para fazer essa prova. Destinamos, em média, meia hora para o gabarito, sobrando 2 horas e 15 para cada prova. Então, 45 questões dividido para 2 horas e 15, ou 2 horas e 15 dividido por 45 questões, vai dar 3 minutos em média para cada questão. Lógico que tem questões que você consegue fazer em 1 minuto, tem questão que você vai gastar 4 minutos. Então, o Enem ele tem um tempo estimado de resolução para toda a prova. Não é que todas têm que ser feitas em exatamente 3, né? Mas quando a gente puder economizar, é muito importante fazer isso. Então, uma saída alternativa para essa questão seria a gente ver que João está indo de 3 em 3 dias para a academia, Fernanda está indo de 2 em 2 dias para a academia, e nós iremos calcular o MMC dessa sequência, né? De 2 em 2 e 3 em 3. O MMC, o mínimo múltiplo comum, vai me dizer de quantos em quantos dias eles vão se encontrar, certo? Então, fazendo MMC de 2 e 3, como 2 e 3 são primos entre si, o MMC é o próprio produto entre eles, né? 2 vezes 3, 6. Então, de 6 em 6 dias, eles irão se encontrar na academia. Esse é o significado do MMC. Então, a gente vai e pega o mês, né, de março, subtrai 3 dias que foram os primeiros 3 dias que eles não foram, né? Então, nós temos um intervalo de 27 dias e agora a gente faz e simplesmente divide esses 27 dias de 6 em 6. Quantas vezes cabe esses 6? Você vai achar 4, alguma coisa. Obviamente, esse 4 não está incluso o primeiro dia de encontro, certo? Porque preste bem atenção, eu estou discutindo quantas vezes o número 6 cabe dentro do 27. Então, o número 6 cabe 4 vezes. Mas, no primeiro dia, que é o dia 3, é o 0, é o momento, né, o inicial, eles também se encontraram no dia 3 de março. Por isso que eu adiciono 1 e chego nos 5 vezes. Você pode até pensar, professor, essa resolução que o senhor fez
foi muito mais longa do que a primeira, é porque aqui eu estou trazendo as informações técnicas acerca do conteúdo. Então, se nós dominarmos o cálculo do MMC e entendermos esse processo, né, do mínimo múltiplo comum, então na prova a gente vai ter uma, digamos assim, uma rapidez maior. E imagine se a questão nos perguntasse sobre vários meses, se a questão nos perguntasse sobre um período de 100 dias, 200 dias, como é então que eu iria distribuir essa sequência e fazer a sequência manualmente, desde o primeiro dia que eles se encontraram até o último? Então, o manual, o método manual, tornaria-se muito exaustivo. Por isso que a gente precisa buscar uma alternativa técnica, e essa alternativa, a melhor delas, foi usar o mínimo múltiplo comum. Beleza? Vamos para a questão número 3. Questão 3 fala o seguinte: o gráfico a seguir representa a taxa de variação do PIB brasileiro desde o primeiro trimestre de 2016 até o primeiro trimestre de 2019. Vamos ler o título e o subtítulo do gráfico. Baixa generalizada. A evolução da economia brasileira medida pelo Produto Interno Bruto, PIB, por trimestre em percentual, na comparação com o trimestre imediatamente anterior. Então, esse gráfico, galera, fala da economia do Brasil baseado no trimestre anterior, certo? Ele diz, com base nas informações contidas no gráfico, o valor do PIB brasileiro teve: letra A, alta entre o terceiro e o quarto trimestre de 2016. Se você observar, no ano de 2016, entre o terceiro e o quarto trimestre, o PIB estava negativo. Se estava negativo é porque houve uma baixa, certo? O negativo indica que o PIB teve uma baixa, o positivo vai indicar que ele teve uma alta. Alta entre o segundo e o terceiro trimestre de 2017. Veja, segundo e terceiro trimestre de 2017, você está saindo de 0,3 para 0,1, certo? Então, houve um declínio, tá? Mas esses números estão positivos, eles são positivos. Então, o número positivo, ele indica que o PIB houve uma alta, certo? Então, isso aí é para distrair vocês, para enganar vocês. O gabarito certo vai ser a letra B e eu vou mostrar para vocês que as outras estão erradas. Vamos para C. Queda entre o primeiro e o segundo trimestre de 2017. Se você olhar primeiro e segundo trimestre de 2017, apesar de ter um declínio no gráfico, esses valores são positivos. Então, é como se o PIB cresceu menos, mas ele também cresceu, né? No primeiro trimestre de 2017, ele cresceu 1,6. E no segundo trimestre de 2017, ele cresceu 0,3. Então, ele cresceu, certo? Então, não houve queda. Queda entre o primeiro e segundo trimestre de 2018? Também não. Em 2018, você tem aí o positivo. E queda entre o terceiro e o quarto trimestre de 2018? De novo, não. Entre o terceiro e o quarto trimestre de 2018, o PIB também é positivo. Beleza? Vamos agora à questão 4. Trouxe uma questão aqui de provas anteriores do Enem, uma questão sobre porcentagem. Vamos ler. No dia 12 de janeiro de 2010, o governo da Venezuela adotou um plano de racionamento de energia que previa cortes no fornecimento em todo o país. O ministro da Energia afirmou que uma das formas mais eficazes de se economizar energia nos domicílios seria o uso de lâmpadas que consomem 20% menos da energia consumida por lâmpadas normais. Em uma residência, o consumo mensal de energia proveniente do uso de lâmpadas comuns é de 63 kWh. Se todas as lâmpadas dessa residência fossem trocadas pelas lâmpadas econômicas, esse consumo passará a ser de aproximadamente. Galera, uma dica interessante. A prova do Enem é uma prova que é de mão dupla. Ela nos ensina muito, ela nos informa muito e por isso ela é uma prova muito cansativa. Então é muito importante que vocês atentem para o treino, né, em relação à resistência à leitura. A leitura em grande, digamos assim, em tempo contínuo, né? Porque você vai sair da prova cansado, porque você vai ter muita informação na prova que você não sabia e que acabou descobrindo a partir daquelas leituras, certo? Então é bom fazer treinamentos com leituras durante longos tempos, né? O tempo estimado da prova, para que você vá melhorando a sua resistência. Antes da gente responder essa questão, nós vamos aqui para o quadro digital, que eu vou trazer aqui para vocês uma dica muito importante quando se fala em porcentagem, certo? Então, veja só. Vamos imaginar que eu tenha um produto,
certo? Que custe R$100, mas que em determinada promoção, esse produto vai ter um desconto de 15%, certo? Então, via de regra, as pessoas vão calcular quanto é o desconto, ou seja, quanto é 15% de 100. Escolhi o 100 para fazer, né, uma conta um pouco mais rápida. Então, eu multiplico 15% vezes 100 e isso vai dar R$15, né? Nós vamos simplificar aqui, vai dar R$15. Então, esse é o valor do desconto. Então, o preço vai ficar 100 menos 15, o preço final vai ficar 85, certo? Então, via de regra, a gente calcula o percentual de um valor e logo após a gente faz o acréscimo ou a redução. Mas existe uma forma abreviada da gente fazer isso, que a utilização do chamado fator de atualização. O fator de atualização é um fator por si só que já gera rapidamente esse aumento ou diminuição percentual. Perceba, eu tenho aqui o 100 e quero dar um desconto de 15%. Se eu vou dar um desconto de 15%, eu vou ficar só com 85%. Então, 85% é a mesma coisa que 0,85. Então, se eu multiplicar o 100 por 0,85, eu chego no 85. Então, eu já chego diretamente no valor, sem precisar fazer o cálculo do percentual para depois aplicar a redução. Vou dar outro exemplo. Vamos aqui colocar um valor de 80 e vamos dar um desconto de 10%. Então, um desconto de 10% é representado por 0,9. Por quê? Porque o 0,9 indica 90%. Então, eu estou pegando 90% do 80 e estou descartando 10. Quando eu multiplico 9 vezes 8 dá 72, elimino a vírgula com o zero e já chego no resultado final. Vamos fazer outra redução. Vamos pegar aqui o número 60 e vamos dar uma redução de 40%. Se eu for dar uma redução de 40%, eu vou ficar com 60%. Então, eu multiplico por 0,6. 0,6 vezes 60 dá 36. E esse já é o valor reduzido, já é o resultado final. Você já descartou os 40% e ficou apenas com 60%, certo? Então, esse é o fator de atualização. Os fatores de atualização que implicam descontos, eles são menores do que 1. Os fatores de atualização que implicam aumentos, eles são maiores que 1. Observe um fator que indica um aumento. Vamos pegar o 80 e agora vamos dar 10% de aumento. Eu multiplico por 1,1 e o resultado disso vai ser 88. Então, já dei um aumento direto de 10%, certo? Vamos pegar o 60 e vamos dar um aumento de 40%. Eu multiplico por 1,4 e isso aqui vai dar 84, né? Então, assim, quando eu multiplico por um número maior do que 1, eu vou dar um aumento. Quando eu multiplico por um número menor do que 1, eu vou dar um desconto, certo? Vamos voltar para a nossa questão. Vamos utilizar isso aqui para responder a nossa questão. Vamos lá. Veja bem, nós temos o consumo de 63 kWh e, ao trocar as lâmpadas pelas lâmpadas econômicas, nós vamos dar um desconto de 20%. Então, perceba, eu posso fazer do método tradicional, que é o quê? Calcular 20% de 63, eu calculo 20% de 63 dá 12,6, depois eu vou lá e faço 63 menos 12,6, que dá 50,4, certo? Ou então, eu posso simplesmente pegar o 63 e multiplicar por 0,8. Então, é isso que eu estou tentando passar aqui nessa dica para vocês. O uso do fator de atualização, ele abrevia um tempo de resposta que vai ser muito útil. E esse fator de atualização vai se aplicar em diversas situações, questões que envolvem geometria, questões que envolvem proporcionalidade como um todo, certo? Então, eu diria que isso é um grande aliado na hora de você resolver as questões que envolvam porcentagem na prova do Enem. Então, se eu multiplico 0,8 por 63, eu já estou dando 20% de desconto, já chego direto na resposta, que é 50,4, e o gabarito é letra E, beleza? Vamos agora para a nossa última questão, questão 5, que fala, né? Outra questão também do Enem. Ronaldo é um garoto que adora brincar com números. Numa dessas brincadeiras, empilhou caixas numeradas de acordo com a sequência conforme mostrada no esquema a seguir. Segunda linha, 1, 2, 1, terceira linha, 1, 2, 3, 2, 1, quarta linha, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, e assim sucessivamente. Ele percebeu que a soma dos números em cada linha tinha uma propriedade, e que por meio dessa propriedade era possível prever a soma de qualquer linha posterior às já construídas.
A partir dessa propriedade, qual será a soma da nona linha da sequência de caixas empilhadas por Ronaldo? Vamos aqui para o quadro digital, para a gente poder ver a organização dessa sequência. Veja bem, a primeira linha é formada apenas pelo 1. A segunda linha é formada por 1, 2, 1. A terceira linha é formada por 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Não é isso? 1, 2, 3, 2, 1. E aí, o aluno que não tem muita habilidade, ele pode pensar assim, a sequência está indo até a posição da linha, né, crescendo, com seus consecutivos até a posição da linha, depois vai decrescendo até chegar no 1. Então, se eu fizer isso na linha 9, né, se eu levar essa lógica para a linha 9 vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, depois 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O aluno que fez isso, o aluno que percebeu isso, escreveu a linha 9 e somou todos os números, ele teve a competência de fazer. Ele teve a competência, porque está correto. Se você fizer essa soma, 1 mais 2 mais 3 mais 4, 5, 6, 7, 8, 9, depois somar do 8 até o 1, somando tudo, você vai chegar na resposta correta. Porém, esse aluno não teve habilidade de encontrar uma forma mais rápida, né? É isso que eu estava falando anteriormente. A diferença entre você ter somente a competência e ter a competência e a habilidade. Por quê? Você poderia reparar, até mesmo por uma provocação que o texto faz, que as linhas desse triângulo têm uma propriedade, a soma das linhas. Então, somatório da linha 1 deu 1, somatório da linha 2, 4, somatório da linha 3, 9, o somatório da linha 4 vai dar 16. Então, você percebe o quê? Que o somatório da linha 1 é 1 ao quadrado. Você percebe que o somatório da linha 2 é 2 ao quadrado. Percebe que o somatório da linha 3 é 3 ao quadrado. O somatório da linha 4 é 4 ao quadrado. E o somatório da linha 9, sem necessariamente somar todos os termos, iria ser 9 ao quadrado. E 9 ao quadrado vai dar 81. Beleza? Vamos voltar para a nossa questão, para a gente poder marcar a alternativa correta. Vejam bem, a questão diz, ele diz que a soma dos números de cada linha tem uma propriedade, então ele induz você a fazer essa soma. E ao perceber essa soma que representa a posição da linha ao quadrado, nós podemos vir aqui e marcar, né, gabarito 81. Está aqui a propriedade, linha 1, linha 2, linha 3, linha 9, e a soma é igual a 81, o gabarito é letra D, certo? Nós vamos encerrando essa aula por aqui. Agradeço a todos pela audiência e eu volto em breve com mais aulas e mais dicas interessantes sobre a matemática do Enem. Um abraço e até a próxima. Valeu! Ai, vidas, vocês sabem que matemática não é o meu forte. Mas eu admito que depois que eu fui aprovada, os números até que ficaram mais divertidos. Bom, nem sempre. Mas lembram que eu falei que hoje nós vamos ver de tudo um pouco? Sim. Nós vamos mudar completamente a skin. E de matemática nós vamos para a língua portuguesa. Finalmente uma coisa que eu sou boa. A professora Isabela Jade vai relembrar com a gente os assuntos mais cobrados no Enem e também nos mostrar como fazer a interpretação de texto para a prova. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Isabela Jade, professora de linguagens, e hoje nós teremos um momento com super dicas para o Enem. Preparados? Vamos lá! Primeiramente, gente, é importante entendermos quais são os assuntos que mais caem no Enem, certo? Referente a linguagens. Então, eu separei aqui uma listinha, certo? Com o que mais vem caindo nas provas de linguagens e, primeiramente, a gente começa com interpretação textual, né? O assunto master que cai nessa parte de linguagens. Depois, temos tipologias e gêneros textuais, também cai bastante, né? Precisamos estar bem atentos a esse tópico também. Em terceiro, eu coloquei variação linguística, funções da linguagem, em seguida, e por último, figuras de linguagem, onde nós iremos focar em metáfora. Então, eu irei falar um pouquinho sobre cada um, certo? Cada um desses pontos hoje com vocês, para que vocês arrasem no Enem. Então, vamos lá.
Vamos começar com interpretação de texto, certo? Existe algo que a gente precisa saber, que é a diferença entre compreensão de texto e interpretação de texto. Tem muito aluno que diz, Jade, mas como assim? Não é a mesma coisa? Compreender um texto não é o mesmo que interpretar um texto? Não, galera, não é a mesma coisa. Então, vamos começar pelo básico, certo? Pelo conceito, o que é cada um. Então, sobre compreensão de texto, a gente pode definir que a análise do que está sendo escrito no texto, né? A compreensão das frases, das ideias presentes. Já a interpretação de texto, a gente já puxa aqui para um conceito um pouquinho mais diferente. É o que podemos concluir sobre o que está escrito no texto e é o modo como interpretamos aquele conteúdo. Informação. A informação da compreensão do texto, né? Ela está presente no texto já. Já a interpretação, a gente vai buscar o que está fora. Mas, lembrem-se, tem que ter conexão com o texto. A gente busca o que está fora, né? O que está implícito, mas precisa ter uma ligação. Não é também o que a gente vai interpretando ali de forma aleatória, né? Tem que fazer uma ligação coesa, coerente com aquele texto que está lá na prova. Sobre a análise, muito importante, certo, galera? Na compreensão de texto, a gente trabalha com a objetividade. A gente vai compreender ali o que já está explícito, o que o texto está nos oferecendo, o que já está óbvio. Já a interpretação de texto, ela trabalha mais com a subjetividade. Precisa também do nosso conhecimento de mundo, certo? E com o que a gente entende sobre o texto, né? Como aquele texto ali vai despertar o que eu consigo extrair dele. Então, a gente vai além do que está explícito, certo? Eu preciso buscar ali o que está implícito para poder identificar, né? Decifrar aquela interpretação. Fazendo isso, sabendo a diferença de compreensão para a interpretação, já é um primeiro ponto, certo? Bastante importante para vocês arrasarem na prova do Enem. Separei também uma listinha de dicas super importantes em relação à interpretação de texto, certo? Onde, gente, a gente começa definindo o que é enunciado. O que seria o enunciado? No Enem, o enunciado ele é soberano. Isso é algo que eu digo sempre aos meus alunos, né? Principalmente aos alunos da terceira série, que vai aí fazer o Enem, né, já valendo, e nada do que está nele pode ser ignorado. Então, é algo que a gente precisa ler com bastante atenção, né, dando ênfase ali a algumas palavrinhas-chave que sempre tem nos enunciados, certo? Portanto, ele sempre inicia a resolução, né, a resolução da questão com ele, certo? O enunciado seria aquela parte, aquele comandozinho lá, vem junto do comando, né, da questão. Já o comando é a pergunta propriamente dita. É como se o enunciado ele fosse aquela contextualização, né, que vem junto do comando, e o comando fosse o que realmente o Enem quer que você responda lá naquela questão. Parte mais importante da questão, né, o comando, que fica dentro do enunciado. E lembre-se, se a alternativa não corresponde à questão, ela não está correta. Então, atentem-se à questão do enunciado e também ao comando, certo? Outro ponto, né, outra coisa que vocês precisam saber é a questão das alternativas absurdas, alternativas corretas, alternativas erradas e alternativas verdadeiras, mas, né, sempre com aquele mas, aquele porém. Então, a gente vai saber diferenciar aí cada uma dessas alternativas para que não ocorra nenhum tipo de erro, né, nenhum tipo de equívoco lá na hora que vocês estiverem fazendo a prova de vocês. Começaremos com as alternativas absurdas. Pelo contexto, não tem a possibilidade de ser aquela alternativa. Aquela alternativa que o candidato olha, né, que você que vai prestar o Enem, olha e diz, meu Deus, não tem nada a ver, isso aqui eu já posso descartar de cara.
Então, é muito importante a gente eliminar nessas alternativas lá no início da leitura. Olhou, viu que foge totalmente do contexto do texto, então a gente já coloca, né, já taxa aquela alternativa como uma alternativa absurda. Outra alternativa, certo, que aqui eu espero que vocês arrasem aí na prova, é a alternativa correta. Verdadeiras de acordo com o texto e respondem à pergunta do comando. Então, lembram que eu falei agora há pouco sobre a questão do comando, né, do enunciado que vem junto do comando. O comando é a pergunta que está lá, querendo que você responda na questão. Então, dentro do comando vem a pergunta, né, que o Enem quer que você responda, e a alternativa correta vai responder aquele comando que nós falamos agora há pouco. Depois, gente, temos as alternativas erradas. Ah, Jade, mas não fica sendo praticamente a mesma coisa das alternativas absurdas? Não, galera. A alternativa absurda é aquela que não pode ser de jeito nenhum. Já a errada, ela até que tem uma ligação maior com o texto, então eu até peço um pouco mais de atenção, certo? Nessas alternativas, peço que vocês tenham um olhar bem minucioso em relação a elas, certo? Apresenta alguma incorreção de acordo com o texto ou com o que foi perguntado, certo? Mas ela vai fazer sentido. Então, vamos estudar, vamos estar atentos a essas dicas e não marcar nenhuma alternativa errada. E aquela alternativa que deixa a gente com aquela dúvida cruel, né? Aquela alternativa verdadeira, mas com aquele mas. Aquele que deixa a gente entre uma alternativa e outra. Bom, então a gente precisa ter muita atenção, né, a esses pontos também. Muito comuns no Enem, certo? As famosas pegadinhas, né, que os alunos olham e dizem, Jade, são as pegadinhas do Enem, gente. O Enem ele não vai trazer pegadinhas, né? Mas tem essas alternativas verdadeiras sempre com aquela pitadinha de dúvida, certo? Trata-se de alternativas que, apesar de verdadeiras de acordo com o texto, não respondem à pergunta que está sendo feita. Então, ela tem total ligação com o texto, ela vai se mostrar coerente, ela vai se mostrar coesa em relação àquele texto que você leu, né? Aquela pergunta que você viu, né, lá no comando, mas ela não vai responder aquele comando. Então, vamos marcar a alternativa que responde cada comando, certo? E, para a gente exercitar, temos aqui uma questão, certo? Extremamente interpretativa, 100% interpretativa, do Enem 2023. E a questão diz o acesso às práticas corporais, atividades físicas, né? Temos as siglas PC e AF, que o comando da questão, certo? O enunciado, na verdade, já traz o seu significado, né? Práticas corporais, PC, AF significa atividades físicas. É desigual no Brasil, à semelhança de outros indicadores sociais e de saúde. Em geral, né, práticas corporais e atividades físicas prazerosas, diversificadas, mais afeitas ao período de lazer, estão concentradas nas populações mais abastadas, naquelas populações, né, que não precisam de tantos esforços para ter acesso a esse tipo de atividade. As atividades físicas de deslocamento, trajetos a pé ou de bicicleta para estudar ou trabalhar, por exemplo, são mais frequentes, né, na classe social menos favorecida. Continuando, aqui há uma relação inversa e perversa entre variáveis socioeconômicas de acesso às PC e AF. As maiores prevalências de inatividade física foram em mulheres, pessoas com 60 anos ou mais, negros, pessoas com autoavaliação de saúde ruim ou muito ruim, com renda familiar de até 4 salários mínimos por pessoa e pessoas que desconhecem programas públicos, né, tanto de PC quanto de AF, e residentes em áreas sem locais públicos para a prática. Então, vamos prestar atenção, gente, ao enunciado e ao comando. Então, vamos ter um olhar bem atento, certo, ao que diz o nosso comando dessa questão. O fator central que impacta a realização de práticas corporais e atividades físicas no tempo de lazer no Brasil é a...
Então vamos lá. Levando em consideração os pontos que nós discutimos anteriormente, né? De alternativas absurdas, corretas, erradas e alternativas verdadeiras, mas com aquele porém, certo? A diz diferença entre homens e mulheres. B, inexistência de políticas públicas. C, diversidade de faixa etária. E D, variação de condição étnica. E a E, desigualdade entre classes sociais, certo? Eu tenho certeza que você aí de casa já começou a identificar que tipo de alternativas eram aquelas e com certeza deve ter marcado a correta, que no caso é desigualdade entre classes sociais. Oi, pessoal, voltamos. E dessa vez com outro tópico super importante também, né, para a prova do Enem, que são as tipologias e os gêneros textuais, certo? É importante a gente se atentar a essas sequências narrativas que estão ligadas às tipologias, certo? Primeiramente, nós temos o texto narrativo, né? O que seria um texto narrativo, Jade? Aquele texto que narra alguma história, certo? E ele possui aqueles elementos comuns em um texto narrativo, que são eles personagens, tempo, ação, né? Lugar, enfim. E temos também o texto descritivo, como o nome já é autoexplicativo, né? O texto descritivo é aquele que descreve alguma coisa, alguma situação, enfim. O texto dissertativo, né? Que eu até abri um parêntese aí, expositivo e argumentativo, né? Geralmente. E deixei destacado porque é o nosso gênero, certo? O gênero da nossa redação do Enem, que é o texto dissertativo, argumentativo, e temos também o texto explicativo, que geralmente ele é injuntivo e prescritivo, certo? Então o Enem, gente, ele traz alguns textos que pertencem a essas sequências narrativas, certo? Ou essas tipologias, enfim, como vocês queiram chamar. E aí, passando aqui para os gêneros, que também cai bastante, né, no Enem, eu separei 3 pontinhos aqui para resumir essa questão dos gêneros textuais. O primeiro ponto trata-se dos gêneros jornalísticos, que entraria o quê? Aqueles gêneros que vão noticiar, informar, certo? Os gêneros que vocês acompanham aqui na TCM. Reportagem, notícia, enfim. Temos os gêneros humorísticos campeões aí, viu? Na prova do Enem, que seriam o quê? As charges, as tirinhas, os cartoons, que vocês com certeza já estão acostumados a ter contato com esses gêneros, né? Nas provas, principalmente de língua portuguesa, né? Nas provas de linguagens. E temos também os gêneros argumentativos, que seria aquele para defender, né? Por isso, como você vai defender um ponto de vista, uma tese na redação lá do Enem, traz, né? Aí o Enem traz um texto dissertativo, argumentativo. E o campeão da prova de linguagens, como eu já citei para vocês, seria os gêneros humorísticos, que ali vai criticar, satirizar, né? Então, ele sempre vai trazer uma charge, uma tirinha. É muito comum, certo? Ou até mesmo uma notícia, enfim, qualquer gênero, gente. Pode cair qualquer gênero, então coloquei todos para não corrermos esse risco. E aí, trouxe uma questãozinha sobre tipologias e gêneros textuais, certo? Também do Enem 2023, que já fica uma dica para vocês treinarem bastante, certo? Seguindo aí essas questões que já foram de provas passadas, principalmente as de provas mais recentes, certo? Então, essa de tipologias e gêneros, a gente tem o seguinte: um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Ceará desenvolveu um dicionário para traduzir sintomas de doenças da linguagem popular para os termos médicos. Defruço, chanha e piloura, por exemplo, podem ser termos conhecidos para muitos, mas durante uma consulta médica, o desconhecimento pode significar um diagnóstico errado.
abre aspas, isso é um registro histórico e pode ser muito útil para estudos dessas comunidades, na abordagem médica delas. De certa forma, pioneira no Brasil e, sem dúvida, um instrumento de trabalho importante, porque a comunicação é fundamental na relação médico-paciente. Fecha aspas, avalia o reitor da instituição. Bom, depois daí, da nossa referência, né, nós temos o nosso comando, que a gente começou discutindo, né, lá no bloco anterior. Ao registrarem usos regionais de termos da área médica, os pesquisadores, né, eles pegaram aquelas linguagens, aquele linguajar que não seriam termos muito comuns, né, entre médico e paciente, e colocaram aquilo ali num dicionário para que a linguagem, a comunicação, ela fosse mais eficaz. Até porque esse é o intuito da nossa comunicação, né? Alternativa A, certo? Sempre lembrando para aquelas questões, para aqueles pontinhos que nós falamos aqui, né, também anteriormente, sobre as alternativas, né? Corretas, absurdas, verdadeiras, mas, enfim. A, apontaram erros motivados pelo desconhecimento da variedade linguística local. B, explicaram problemas provocados pela incapacidade de comunicação. C, descobriram novos sintomas de doenças existentes na comunidade. D, propiciaram melhor compreensão dos sintomas dos pacientes. E E, divulgaram um novo rol de doenças características da localidade. Eu tenho certeza que você aí já conseguiu identificar quais seriam as alternativas absurdas, as verdadeiras mais, a verdadeira, né? Tenho certeza disso. Então, passaremos aqui para o gabarito. Claro, né, galera? Alternativa D, propiciaram melhor compreensão dos sintomas dos pacientes, né? Se facilitou, o comando nos disse que facilitou uma linguagem ali, um entendimento. Então, obviamente, isso foi propício para que o paciente, né, compreendesse os sintomas, né? E o médico compreendesse também o que aquele paciente estava sentindo. Então, uma questão aí bem fácil de interpretar quando a gente se liga àqueles pontinhos que foram discutidos, né? Passaremos aqui para outro ponto extremamente essencial, certo? Da prova de linguagens do Enem, que está presente naquela listinha lá do início da aula, né? Depois de interpretação, depois de gêneros e tipologias, depois também das questões, né, na verdade, discutidas, já discutimos 2 questões, nós falaremos sobre variação linguística, algo também bastante recorrente na prova de linguagens do Enem, né? E para a prova de linguagens do Enem, gente, a gente precisa conhecer, certo, 2 tipos de linguagem, que seria a linguagem culta e a linguagem coloquial. Ah, Jade, como é que eu sei diferenciar bem rápido cada uma, né? Bom, galera, a linguagem culta seria aquela formal, certo? Aquela linguagem que segue as normas da nossa língua portuguesa, da nossa gramática, certo? Já a coloquial, certo? De acordo com o contexto, né, que a gente conhece, assim, de forma bem... para que vocês entendam, assim, de uma maneira bem rápida mesmo, seria aquela que a gente utiliza no dia a dia. Aquela que a gente não segue tanto as regras gramaticais, certo? A gente não se prende tanto às regras, né? Então, entra aí o quê? Gírias, entraria aí aquelas abreviações, né, que a gente sempre usa quando está na internet. Então, a gente precisa compreender cada uma delas e entender que essas linguagens, né, tanto a culta quanto a coloquial, ela cai bastante nas questões do Enem na área de linguagens. E passaremos aqui para uma questão, certo, também do Enem 2023, que vai direto a esse ponto da variação linguística. De quem é esta língua? Uma pequena editora brasileira, a Urutau, acaba de lançar em Lisboa uma antologia antirracista de poetas estrangeiros em Portugal, com o título Volta para a Tua Terra. O livro denuncia as diversas formas de racismo a que os imigrantes estão sujeitos. Alguns dos poetas brasileiros
antologiados queixam-se do desdém com que um grande número de portugueses acolhe o português brasileiro. É uma queixa frequente, né? E abre aspas aí para uma fala que nos diz, né, o texto da questão. Aqui em Portugal, eles dizem que nosso português é errado, que nós não falamos português, fecha aspas. E essa fala aí, né, foi escrita pela poetisa paulista Maria Júlia Pinheiro. Para concluir, se a sua linguagem, a lusitana, ainda conserva a palavra da opressão, ela não é a mais bonita do mundo, ela é uma das mais violentas, né? Antes de passagem para o comando da questão, é muito importante a gente também indicar aqui uma obra, né, que a obra se chama Preconceito Linguístico, de Marcos Banho, que fala bastante sobre essa questão, né, dessas variações, né, tanto a variação culta quanto da informal, né, da coloquial. Então, ele trata bastante disso, já fica aí uma dica antes de respondermos a questão. Mas, passando para a questão, o texto de Água Lusa tematiza o preconceito em relação ao português brasileiro. Com base no trecho citado pelo autor, infere-se que esse preconceito se deve à dificuldade de consolidação da literatura brasileira em outros países, aos diferentes graus de instrução formal entre os falantes da língua portuguesa, a existência de uma língua ideal que alguns falantes lusitanos creem ser a falada, né, em Portugal, ao intercâmbio cultural que ocorre entre os povos dos diferentes países de língua portuguesa e a distância territorial entre os falantes do português que vivem em Portugal e no Brasil. Tentei não ser tendenciosa, né, para que vocês se atentem àqueles pontinhos, né, das questões, né, das alternativas. E aí, pessoal, mais uma vez, tenho certeza que vocês acertaram, né? Seria a alternativa C, a existência de uma língua ideal que alguns falantes lusitanos creem ser a falada em Portugal, né? Revisem essas questões, revisem outras, né, de provas anteriores, que eu tenho certeza que vocês vão arrasar na prova do Enem. Pessoal, até o próximo, certo? O próximo ponto a ser discutido e é isso. E para fechar o Nota 10 de hoje tem Ciências da Natureza. Vocês sabiam que as reações químicas que acontecem nos seres vivos garantem a sobrevivência deles? Fala o que aconteceu. Eu estou sem saber onde é que eu estou. É o que nós vamos ver agora na aula de Bioquímica. Olá, aluno vestibulando, olá, aluno TCM, olá, aluno Colégio Menino Deus. Mais uma vez estamos aqui para passar algumas dicas, algumas informações de temas muito importantes que comumente caem em Enem. Me chamo André, sou professor do Colégio Menino Deus, professor de Biologia. E estamos aqui para passar mais algumas informações, como eu falei anteriormente, de alguns temas que podem ser abordados neste Enem 2024. Continuo? Bom, esse ano nós trouxemos uma nova abordagem. Haja vista, estamos percebendo que o Enem está passando por um processo de modificação, principalmente na área de biologia. Há um investimento maior na parte de citologia e também, né, como nós não temos como abordar o tema citologia sem antes falar sobre a questão bioquímica, né, a parte bio da célula, voltado aí com a interação aí com a parte da química. Bom, um dos primeiros temas que nós vamos abordar é a água, né? Até hoje não se conhece nenhuma vida que seja capaz de existir sem a presença dessa molécula, né? Essa molécula de água, todos nós sabemos que ela tem uma união entre o átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Aí forma a sua estrutura molecular, né? Que nós vamos ver um pouco mais adiante, que essa conexão, essa configuração química possibilita uma propriedade extremamente importante para a água, né? Devido às valências do hidrogênio e do oxigênio. Esses elementos químicos, né, esses átomos se unem por meio de uma ligação onde há um compartilhamento de elétrons, né, por isso aí a ligação chamada de ligação covalente, e aí nós temos uma
característica importantíssima para a água, o que fornece a essa molécula uma característica muito importante no interior da célula, que é a sua polaridade. Eu costumo dizer, né, eu costumo passar para os meus alunos, que boa parte das propriedades que a água exerce na célula deve-se exatamente a essa questão da sua polaridade, né? Mas o que seria essa polaridade? Como o slide ele demonstra perfeitamente, é a molécula ela ter a capacidade de ter tanto o polo positivo quanto o polo negativo. E isso aí favorece que a água ela tenha, né, a capacidade de se atrair, né, que a água tenha a capacidade de se unir tanto a moléculas carregadas positivamente quanto moléculas carregadas negativamente, né? E isso favorece com que a água ela seja considerada um que nós chamamos de solvente universal. Por essa molécula de água ela ter a carga positiva e negativa, há uma outra justificativa química para que uma molécula de água sempre atraia uma outra molécula de água. Como assim uma molécula de água vai atrair uma outra molécula de água? Isso é muito importante lá nas plantas, né, gente? Quem não se lembra do processo de coesão, quem não se lembra do processo de capilaridade, né? O que faz com que a água ela suba 30 metros de altura, 40 metros de altura, na planta sem precisar de um processo físico, né? um equipamento para com que essa água suba. Mas, enfim, a polaridade da água, essa carga positiva e negativa com que a água tem, a carga positiva do hidrogênio de uma molécula vai atrair exatamente a carga negativa do oxigênio de uma outra molécula de água, né? E essas ligações que acontecem no decorrer da união dessas moléculas de hidrogênio e de oxigênio, damos o nome de ligações de hidrogênio, antigamente chamadas de pontes de hidrogênio. O aluno há de se lembrar que essas ligações também irão acontecer lá nas bases nitrogenadas, que é entre adenina e timina, e citosina e guanina. Mas aí também é um assunto para falarmos um pouco mais lá na frente. É importante destacar no estado líquido da água, né, o estado sólido, ela aumenta o seu volume, exatamente porque essas ligações de hidrogênio elas ficam mais volumosas, e aí a justificativa de quando nós pegamos um recipiente fechado, colocamos num congelador, aquela água ela danificar, né, causar um dano à morfologia daquele recipiente, exatamente porque ela vai aumentar o seu volume. Ainda falando sobre a água, né, e suas propriedades, nós temos aí a propriedade de coesão, né, que é exatamente a capacidade com que a molécula de água ela vai ter de se unir uma à outra, né? A propriedade de tensão superficial, que é uma camada com que essas moléculas de água, por estarem unidas, possibilitam que alguns objetos permaneçam sobre essa água sem que elas afundem, né? Um exemplo bastante comum de presenciarmos é alguns insetos que conseguem caminhar sobre a água. A propriedade que o inseto tem de caminhar sobre a água deve-se exatamente à condição com que essas moléculas, por estarem bem unidas devido à coesão e, consequentemente, à sua polaridade, possibilita que esses insetos consigam caminhar sobre a água sem que eles afundem. Uma outra propriedade de suma importância da água é a propriedade de adesão, né? E aí, aluno, a primeira dica que vai, né, ser importante para você é você se lembrar de essa propriedade de adesão, comparar a adesivo. O que é que um adesivo faz? O adesivo ele cola, o adesivo ele prega, o adesivo ele gruda, tá? E assim também a água tem essa propriedade. Se você pegar as suas mãos e pôr em água corrente, ao tirar a sua mão de água corrente, perceba que aquelas suas mãos vão estar molhadas. Se você pega um objeto, coloca em água e tira aquele objeto da água, perceba que aquele objeto também vai ficar molhado. E essa capacidade, né, daquele objeto ou suas mãos ficarem molhadas deve-se exatamente à propriedade de adesão que a água também apresenta. Temos aí a imagem, né, um inseto sobre uma certa camada, uma certa quantidade de água. Perceba que a superfície de contato, né, das patas desse inseto o possibilita flutuar, ou seja, o possibilita ficar sobre a água sem que ele venha a afundar. A propriedade de capilaridade, né, aí a gente vai associar a um capilar,
que seria uma estrutura extremamente fina, né? E o exemplo nós temos, como não podemos associar, né, o xilema, que é um vasocondutor, um vasocondutor de plantas, principalmente de pteridófitas, briófitas, principalmente de pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. A capacidade de água subir, né, aquele vaso extremamente fininho, aquela estrutura com diâmetro muito pequeno, deve-se ao nome de capilaridade. Calor específico, né, é a capacidade com que uma matéria tem de adquirir energia para que ela venha aquecer 1 grau Celsius em 1 grama de sua massa. E isso aí possibilita que a água ela tenha capacidade de não congelar, né, em ambientes abaixo de 0 graus e ela não vir a evaporar em ambientes acima de 100 graus Celsius. Isso aí possibilita, principalmente, a sobrevivência de algumas espécies, porque fora do intervalo, abaixo de 0 graus Celsius e acima de 100 graus Celsius, o indivíduo ele consegue sobreviver, haja vista, a água possibilita que as reações metabólicas continuem a acontecer no organismo, né, mesmo que ele diminua a sua intensidade metabólica, mesmo que ele diminua as suas atividades biológicas, mas ele ainda, mesmo assim, consegue sobreviver, graças a esse calor específico que a água vai apresentar, né? Nós temos aí o exemplo, o óleo e a água. Se você quiser saber aí esse comparativo, basta você aquecer o óleo e a água, e aí você vai observar qual dos dois líquidos vai evaporar mais facilmente, para que você venha ter o que é uma real noção do conceito de calor específico, né? E aí, como já falei, né, vai possibilitar a estabilidade térmica de alguns indivíduos para que a água que compõe a sua estrutura corporal, a água que compõe os seus tecidos, ela não venha a congelar tão facilmente ou não venha a evaporar tão facilmente, o que inviabilizaria a sobrevivência daquele indivíduo naquele ambiente inóspito, né, naquele ambiente onde a temperatura causaria um severo dano às suas questões metabólicas e, consequentemente, à sua sobrevivência. E aí entra, né, o calor de vaporização, né, a água é preciso atingir aí uma temperatura a partir de 100 graus Celsius para que ela venha evaporar, né, o calor de fusão da água, como também já falamos, né, e também a questão do calor de fusão. Da mesma forma vem a questão do ponto de solidificação, né? Como já falei, já pensou se essa água se solidificasse a uma temperatura abaixo, ou seja, um pouco acima de 0 graus Celsius, ou mesmo que distante de 100 graus Celsius, essa água congelada, como é que algumas reações, principalmente de síntese ou de hidrólise, vinham acontecer se a água estivesse congelada? Então, esse ponto é fundamental, né, para que essa propriedade da água estabeleça ou possibilita a sobrevivência de alguns indivíduos, como já falei anteriormente, em condições não tão, temperatura ambiente não tão favoráveis. Vamos lá, esse próximo tópico, né, esse poder de resolução que a água apresenta, possibilita que a água ela seja considerada uma solvente, né, uma molécula chamada de solvente universal. E essa capacidade essa propriedade de ser considerada solvente universal se deve exatamente ao que chamamos de polaridade da água, a capacidade com que ela vai ter de se associar à maioria das moléculas, fazendo com que essas moléculas elas sejam diluídas. A essas moléculas que têm afinidade, né, a essas moléculas que também têm condições de atrair a água e a partir dali se diluir, nós chamamos moléculas hidrofílicas, né, que, por sinal, também são moléculas polares. Já as moléculas que não têm afinidade com água, principalmente óleo, elas são chamadas de moléculas com medo d'água, né? Isso no popular. Se nós formos trazer para a ciência, damos um nomezinho chamado de moléculas hidrofóbicas, né, que são exatamente as moléculas apolares. É importante demais, aluno, que você mentalize que nesse processo de combinação, nesse processo de atração, nesse processo de dissolução das moléculas, é interessante que vocês sempre façam associação. Polar sempre vai se unir com polar, tá? Cargas positivas e negativas. Apolar sempre vai se
unir, né? Sempre vai ter uma afinidade com moléculas apolar. Então, se a molécula de água, acabamos de ver, que se ela é uma molécula polar, então todas as moléculas polares terão afinidade química com água e a partir dali terão a capacidade de serem diluídas em água. Ao contrário, né, o que acontece com as moléculas hidrofóbicas, também denominadas de moléculas apolares. E aí nós temos um exemplo, né, de um composto, né, bastante conhecido por nós, que seria aí o cloreto de sódio, o famoso sal de cozinha, e é conhecido por todos nós que se nós pegarmos um grão, se nós pegarmos 1 grama, se nós pegarmos qualquer massa, né, de sal de cozinha e adicionarmos em uma quantidade suficiente de água, certamente aquele sal de cozinha ele será totalmente diluído. Né? Como mostra aí a imagem, percebam que as moléculas de água elas estão invadindo, né, o espaço existente entre as ligações de cloreto, no caso de cloro, e também do sódio, fazendo com que esse composto, fazendo com que esse mineral, fazendo com que esse sal, ele seja totalmente diluído. Né? Exatamente mostrando aí a propriedade química, a propriedade molecular da água. Se nós observarmos direitinho, né, na imagem também ela foi muito minuciosa, quando ela mostrou que o sódio, por ter valência positiva, ela está atraindo exatamente a valência negativa, está atraindo o íon de oxigênio presente na molécula de água. Né? Na imagem ela mostra essa representatividade. Se nós formos aí para a esferinha verde, né, que está aí representando o cloro, que tem a valência negativa, observe que essa valência negativa está atraindo a molécula de água, é claro, mas perceba que da molécula de água, quem está mais próximo do cloro são exatamente os íons de hidrogênio, pelas valências serem positivas do hidrogênio e o cloro ter valência negativa. E aí serve exatamente como um fato positivo para a atração dessas moléculas e, consequentemente, favorece aí o processo de dissolução do cloreto de sódio pela molécula de água. Então, assim, né, nós temos aqui essa primeira questão. Bom, como mostra a questão a seguir, né, nós temos aí uma questão do Enem, onde ela diz o seguinte: nas recentes expedições espaciais que chegaram ao solo de Marte, e através dos sinais fornecidos, né, por diferentes sondas e formas de satélites, vem sendo investigada a possibilidade da existência de água naquele planeta. A motivação principal dessa investigação, que ocupam frequentemente o noticiário sobre Marte, deve-se ao fato de que a presença de água indicaria naquele planeta... Bom, gente, então aí o que é que nós temos? Percebam que no início da nossa aula de hoje, né, eu fui bem taxativo, eu fui bem representativo, quando eu falei que até então não se conhece nenhum indivíduo que seja capaz de sobreviver sem a presença da água. Né? Não existe catálogos, não existe registros de indivíduos, isso aí é fato. Porém, qual a importância, né, de se visitar Marte? Qual a importância de se explorar Marte? A importância de se explorar Marte seria exatamente buscar, né, de alguma forma, a presença da água naquele planeta. Pois, caso a água esteja presente naquele planeta, há um indício muito grande da sobrevivência de indivíduos, da existência de indivíduos. E se a existência de indivíduos com a presença da água, caro aluno, vocês há de concordarem comigo que há uma chance muito grande de aqueles indivíduos que estão lá, ou supostamente estão lá, apresentarem uma química, apresentarem uma conectividade, apresentarem um composto químico muito semelhante com o nosso. Né? E aí daria um novo rumo, né? Ou então dava maior ênfase ao estudo da evolução humana. Então, diante do que foi explicado, né, e diante do que a questão pergunta, vamos aqui às alternativas. Então, né, voltando aqui, deve-se, o
o noticiário sobre Marte deve-se ao fato de que a presença de água indicaria naquele planeta, letra A existência de um solo rico em nutrientes, com potencial para a agricultura. Gente, como é que a gente vai explorar um solo? Como é que nós vamos implantar a agricultura em um solo só com a presença da água? Embora a planta ela seja um ser vivo autotrófico, isso, lembrando sempre, não estando no estágio embrionário, né? Porque ela no estágio embrionário ela vai ter lá o alimento da planta materna, mas para mantermos o potencial agrícola, né, de um determinado solo, só a água ela é insuficiente. Né? Só a água ela é insuficiente. Seria necessário algo muito mais além da água disponível para que houvesse o processo da exploração agrícola em determinado solo. Para que a planta ela venha a realizar a fotossíntese, ela vai precisar sim da água, ela vai precisar sim do sol, mas ela vai precisar sim também dos minerais que provavelmente vão estar disponíveis no solo para formar a sua seiva bruta. E por meio após a formação da seiva bruta, a planta encontraria matéria-prima, a planta encontraria minerais suficientes para que ela pudesse converter esses minerais, esse composto mineral, né, num composto orgânico que seria a molécula de glicose. A molécula de glicose é o principal composto formado após a realização da fotossíntese e tem a presença de carbono. Então, raciocine comigo, como é que só a presença da água com hidrogênio e oxigênio vai ser fundamental, vai ser útil para a formação da molécula de glicose, que tem lá o carbono. De onde viria esse carbono? Né? Tudo bem, professor, da composição atmosférica, mas aí teria que estar, de alguma forma, exposto aí no enunciado, a presença do gás carbônico. Né? E para que houvesse também a formação, a realização da fotossíntese, tem que haver a formação da clorofila, que é fundamental a presença de alguns minerais, né? Que só água também não seria o suficiente. Então essa alternativa A, né, seria tanto quanto interessante, mas quando a gente começa a entender, né, a questão da fotossíntese, produção de matéria-prima para presença de matéria-prima para a formação da clorofila e a presença de carbono para a formação da molécula de glicose, então só a água não seria suficiente para que tornasse aquele solo de Marte um solo agricultável. Na letra B, nós temos o seguinte: a existência de ventos com possibilidade de erosão e formação de canais. Aí foi uma mistura sem precedente, né? Porque a erosão ela não é formada principalmente pela ação do vento. Então, o que é que o vento tem a ver aí com a água? Então, assim como a letra A, embora a gente precisasse ser mais minucioso na letra A, essa letra B ela está totalmente incabível, porque o vento, na composição do ar, o que tem a ver com a água, né? Letra C, ela pergunta o seguinte, ela expõe o seguinte, né? A possibilidade de existir ou ter existido alguma forma de vida semelhante à da Terra. Bom, aí a gente já tem que ter um pouquinho mais de atenção, baseado naquilo que eu acabei de falar. Pois, se havia vida, ou há vida, e na presença dessa possível vida, né, existe molécula de água, mostra que tanto na Terra quanto em Marte, para o indivíduo sobreviver, a molécula de água ela é fundamental. A molécula de água ela seria muito importante, né? Entre outras funções que ela exerce, nós temos aí, gente, a função de síntese. Para a formação da molécula de proteína, por exemplo, né, é necessária a união entre dois aminoácidos. É necessária a união entre vários aminoácidos. E no processo de formação de proteína, é uma reação de síntese que há, sim, a liberação da água, né? Por isso que elas são chamadas de ligação desidratada. Então, olha aí a questão da água presente. A água estaria presente em uma reação química onde ela era formada, a molécula de água, a partir da formação de um outro composto
extremamente importante que seria a molécula de proteína. Então, geraria indícios de que a vida provavelmente presente em Marte também teria alguma similaridade química com a vida dos indivíduos presentes no planeta Terra. Porém, sabemos que o Enem tem 3 alternativas, são 5 alternativas, lemos 3, vamos ver aqui as outras para ver o que é que nós temos de tomar como conclusão. Na letra D, ele diz o seguinte: a possibilidade de extração de água visando seu aproveitamento futuro na Terra. Gente, para que houvesse o processo de extração de água vindo do seu aproveitamento, né, para garantir, digamos assim, o futuro no planeta Terra, Marte não precisava ser explorado por tanto tempo. Vocês há de concordarem comigo que para que essa água pudesse ser extraída, ela estaria em abundância. Então, se houvesse água em abundância em Marte, para que ou por que tanto tempo o planeta sendo explorado? Vocês estão entendendo, gente? Então, é uma questão que torna o nível, né, do enunciado, o nível da pergunta, extremamente fácil, porque como é que eu vou explorar algo de onde já existe pouco? Tá? Então, essa letra D também está totalmente incabível. Vamos aqui para a letra E, ver o que é que ela diz. A viabilidade, em um futuro próximo, do estabelecimento de colônias humanas em Marte. Bom, eu vou fazer as minhas palavras na letra E, né, retomando a letra D. Para que é que nós vamos sair do planeta Terra e vamos morar em Marte em busca de água, se até agora não foi encontrado água naquele planeta? Né? Então, assim, é pouco contraditório. Eu sair da Terra porque tem pouca água disponível, eu vou para Marte onde ninguém ainda nem encontrou água, né? Meio que está muito bem escondido. Então, inviabiliza o nosso deslocamento até aquele planeta. Então, como alternativa correta, seria aí essa alternativa que nós, né, chegamos à conclusão que seria aí essa alternativa, letra Então, como alternativa correta, né, gente, seria aí essa alternativa, letra C. Um abraço para todos, espero que tenha sido bastante proveitoso esse nosso momento e após o intervalo voltaremos com novas dicas, agora com um assunto também voltado à bioquímica, porém, né, a questão de moléculas e compostos orgânicos. Um abraço e até mais. Olá, aluno TCM, olá, vestibulando 2024, olá, aluno Colégio Menino Deus. Estamos voltando, né, para um grande momento de revisão, para um grande momento de aprendizagem. E no bloco anterior nós trabalhamos, né, nós iniciamos a parte de bioquímica, né, nós trabalhamos a parte da química da vida. Começamos lá, trabalhamos um composto inorgânico, muito importante, inclusive é aquele que está mais abundante, né, na célula, embora dependa de 3 fatores, como idade, o local e a questão metabólica, né, quanto maior o metabolismo celular, maior a quantidade de água. E hoje, né, e agora, nós vamos trabalhar um outro tema bastante importante também para a prova do Enem. Seguindo a mesma linha de raciocínio, nós vamos trabalhar com compostos orgânicos e começaremos falando sobre os glicídios, né? O famoso açúcar, né, que nem sempre é doce, né? É importante lembrar para vocês que, embora os glicídios também recebam o nome de açúcares, mas nem sempre nós temos o sabor açucarado na molécula de açúcar. Aqui ao lado nós temos uma representação, né, de um composto, né, de um alimento bastante rico em glicose, bastante rico em açúcar. Bom, gente, de um modo em geral, os glicídios, eles além de poderem serem chamados de açúcares, também são chamados de carboidratos. E por que essa denominação? Por que essa nomenclatura? Porque, como o próprio nome propõe, como o próprio nome sugere, é um composto químico formado apenas por 2, né, na verdade por 3 componentes, que são o hidrogênio, carbono e oxigênio. E ao analisarmos molecularmente, a nível molecular, né, os glicídios, em sua grande maioria, principalmente os glicídios mais simples, que nós vamos chamar de monossacarídeos,
Em sua composição nós temos átomos de carbono e que para cada átomo de carbono nós teremos uma molécula de água, a associação entre hidrogênio e oxigênio na proporção, né, na proporção que formaria aí a molécula de água. Vamos lá. Embora a água ela tenha uma grande, embora a água ela tenha uma grande quantidade de funções no interior da célula, os glicídios também têm funções a serem consideradas. Os glicídios também têm funções a serem levadas em consideração. A principal função do glicídio, né, a nível celular, está como sendo o principal componente energético da célula. Ah, André, teve uma aula sua que você me disse que ele era o principal, mas não é o mais energético. Exatamente isso, gente. A molécula de glicose, a molécula de glicídio, a molécula de açúcar, embora ela seja a principal fonte de energia, mas ela não é a molécula orgânica mais energética. A molécula mais energética que nós temos seria a molécula de lipídios, né, que nós vamos ver em uma próxima aula. Os lipídios, né, para vocês alunos terem uma noção, eles fornecem aproximadamente o dobro, né, eles fornecem praticamente o dobro da quantidade de energia presente aí, né, disponível aí pela molécula de carboidrato, pela molécula de glicídios. Então, como principal função dos glicídios, nós temos exatamente essa, tá? Fornecer, né, ser utilizada como a principal fonte de energia para as células. De um modo em geral, quem produz os glicídios, quem produz a molécula de açúcar, né, são as plantas. Né, de um modo em geral, são as plantas. Mas nós temos as abelhas, né, a principal exceção, né, além das plantas, nós temos as abelhas que produzem moléculas de glicídios quando elas estão lá fabricando, né, produzindo o seu mel. Voltando para as plantas, elas produzem, né, essa molécula de glicose que vai entrar na cadeia alimentar por meio da realização de uma reação química chamada de fotossíntese. E como eu falei anteriormente, logo no início da aula, os carboidratos, caro aluno, é importante destacar que nem sempre eles são adocicados. Né? Quais seriam os carboidratos adocicados? Aqueles carboidratos de menor tamanho molecular. Se você pegar, por exemplo, eu sempre costumo muito, né, trazer esse exemplo para a sala de aula aos meus alunos, você, aluno do Colégio Menino Deus, há de se lembrar que se você pegar o miolo de um pão, colocá-lo na boca, a princípio, né, quando a saliva ela for produzida, você vai sentir um sabor meio que salgado. Mas a partir do momento em que você vai mastigando aquele conteúdo, vai mastigando aquele alimento e não o engole tão facilmente, você vai perceber que no finalzinho do processo de mastigação daquele alimento, ele vai apresentar um sabor adocicado. Eita, professor, que mágica é essa? Nenhuma, tá? Simplesmente o pão ele deixou de ter uma molécula gigante, que era o amido, e passou a ter moléculas menores. E a partir dessa diminuição do tamanho da molécula de glicose, diminuição do tamanho da molécula de glicídio, ele mudou, né, o seu sabor. Ele adquire aí o sabor adocicado à medida com que ele vai se tornando um pouco menor, cada vez menor, né? Então, como eu falei anteriormente, a composição dos carboidratos, vai depender do tamanho das moléculas, né? As moléculas, elas podem ser grandes ou podem ser moléculas pequenas. Nas moléculas que, dependendo do tamanho da cadeia, né, dependendo do tamanho do composto orgânico glicídio, eles podem ser classificados como moléculas de monossacarídeos. Né? Como o nome sugere, né, eu sempre peço aos alunos para que eles se atentem à questão da escrita do nome, né? Porque essas palavras consideradas difíceis, mas quando a gente desmembra os seus radicais, ou o prefixo e o sufixo, fica mais fácil a compreensão dessas palavras. Monossacarídeos, essas aí, gente, são as moléculas de açúcares mais simples que existem. Né? Nenhum glicídio é mais simples do que os monossacarídeos, tá? São facilmente transportados,
né, para todas as partes do corpo, porque apresenta uma solubilidade, apresenta a capacidade de ser diluído e conduzido pela corrente sanguínea, né, haja vista serão mais fáceis de ser conduzidos pelo plasma. Os monossacarídeos, gente, apresentam uma quantidade de carbono que ela vai variar entre 3 a 7. Nunca iremos encontrar monossacarídeos com a quantidade menor de carbono menor que 3, nem tampouco encontraremos um monossacarídeo com a quantidade de carbono superior a 7. Né? E como eu falei anteriormente, nós temos aí a equação onde ela diz que C, né, H2O vezes X. O que é que eu quero dizer com esse X? Eu quero dizer o seguinte, que se a molécula ela tiver X carbonos, a molécula terá X moléculas de água. Não sei se a demonstração aí ela está bem óbvia, né? Até porque a minha equação química ela está entre parênteses, está multiplicando o valor de X. Então, se eu tiver 3 carbonos, eu terei 3 moléculas de água. Tá? Se eu tiver 4 carbonos, eu terei 4 moléculas de água. Se eu tiver 6 carbonos, eu terei 6 moléculas de água. Tá certo? E aí, né, algumas exceções que nós temos, como é o caso da desoxirribose, né, foge aí um pouco a essa exceção, né, foge, na verdade, a essa exceção, mas, de um modo em geral, nós temos esse raciocínio. Para cada átomo de carbono, uma molécula de água, isso nos monossacarídeos. Continuando aqui o nosso raciocínio, né, como eu falei há pouco, nós temos aí essas duas pentoses, né, que são interessantes, que vocês mentalizem, são as pentoses dos ácidos nucleicos. Né, um ácido nucleico começa com R, né, o RNA, então a sua pentose é a ribose, e o outro ácido nucleico começa com D, que é a molécula de DNA, e se deve exatamente a esse monossacarídeo denominado de desoxirribose. E aí, caro aluno, fica atento, né, fica atento a uma possível pegadinha no Enem, porque essa denominação desoxirribose se deve exatamente pela carência de um átomo de oxigênio. Tá? Então, se nós pegarmos a molécula de ribose, ela vai ter, por ser uma pentose, né, essa expressão penta está relacionada ao número de carbono, que no caso aí é 5, e ose a terminologia normal de um monossacarídeo, uma molécula de açúcar. Então, nós teríamos aí da ribose C5, né, H10O5, né, como um composto molecular. Já na desoxirribose, nós teríamos um oxigênio a menos. Tá? Seria C5, H10O4. Então, esta molécula de desoxirribose foge à regra geral, né, da equaçãozinha que nós temos aí representada de azul. Tá? Continuando aqui as apresentações, nós temos as hexoses, né, as mais comuns que nós temos é a glicose, né, a frutose e a galactose. Né, daqui a pouco nós vamos trabalhar disacarídeos e nós podemos presenciar que a glicose se junta com a frutose para formar a sacarose. Né? A galactose ela vai se unir a um outro composto de açúcar, né, formando aí a lactose. Né? Lactose esta que muitos, né, no nosso convívio apresenta aí uma certa intolerância, apresenta aí uma certa sensibilidade àquele disacarídeo. Continuando aqui, os monossacarídeos, é interessante, né, que a sua nomenclatura, como nós vimos no slide anterior, ele tem essa terminação ose, né? O radical ou o prefixo, né, do monossacarídeo, que vem antes dessa terminação, vai depender do número de carbonos, né? E aí nós temos, como o mínimo é 3, nós temos tri, tetra, penta, hexa e hepta, que o máximo é 7, formando respectivamente triose, tetrose, pentose, hexose e heptose. E para que essas moléculas, né, de glicose com galactose, moléculas de glicose com frutose ou glicose com glicose venham se unir, é necessário que haja um processo de perda de uma molécula de água. Né? E como nós falamos lá na questão da água, né, é importante para que haja a questão de síntese e de hidrólise, e está aqui nós temos um exemplo de síntese.
onde 2 monossacarídeos vão se unir. Esses 2 monossacarídeos vão formar juntos um disacarídeo, né, que pode ser, como já falei, lactose, sacarose, maltose, enfim, mas sempre vai haver a liberação de uma molécula de água. E assim sendo, gente, se nós pensarmos um pouquinho, né, no composto, e aí vai, talvez seja utilizada essa dica lá na química, se nós pegarmos 2 monossacarídeos, né, basta que a gente junte, basta que nós tenhamos o cuidado de juntar a quantidade de carbono, né, da glicose, mais a quantidade de carbono da frutose, a quantidade de hidrogênio da glicose mais a frutose e a quantidade de oxigênio da glicose mais frutose, e sabermos quais são e a quantidade dos elementos químicos que vai formar aí a sacarose. É importante só lembrar que está bem claro aí que no processo de formação de um disacarídeo, a reação ela é desidratada. Então, depois de ter feito essa soma anteriormente que eu acabei de falar, retira aí, né, subtrai aí desse composto os elementos químicos que vão formar a água. 2 átomos de hidrogênio com 1 de oxigênio, e aí você tem, né, a formação, a fórmula estrutural química de um disacarídeo, né, que é a união aí de 2 monossacarídeos, a gente tirando a molécula de água, como está exposto aí na imagem. Nós temos 2 monossacarídeos, né, que se uniram por reação de síntese, né, gente? O nome síntese é união, o nome síntese é formação, o nome síntese é origem. Então, 2 moléculas de monossacarídeo se uniram e formaram aí um disacarídeo hipotético. Vejam que no final do reagente, nós temos aí mais H2O. Então, para formar a estrutura molecular do disacarídeo, é interessante retirar os íons de hidrogênio e o íon de oxigênio que formou ou que formaram, né, a molécula de água. Além dos monossacarídeos e disacarídeos, nós temos moléculas gigantes, né? Nós temos moléculas enormes de glicídios que vão formar o que nós chamamos de polissacarídeos. E entre os polissacarídeos, nós temos algumas características que são bastante importantes. A primeira é a sua insolubilidade em água, né, que traz algumas vantagens para os seres vivos. O que dizer do exoesqueleto, né, de alguns insetos, né, se não fosse essa propriedade. E entre as funções aí, nós temos o polissacarídeo de reserva. Entre os polissacarídeos de reserva, né, o slide aí já adiantou para vocês, nós temos, por exemplo, o amido e o glicogênio. Qual a diferença entre amido e glicogênio? Além da estrutura molecular, né, que aí a gente vai deixar para ver em outro momento relacionado à química, voltado para os seres vivos, o amido, ele é uma reserva presente nos vegetais, né? Esses vegetais eles podem armazenar amido principalmente em 3 localidades do seu organismo, raiz, né, caule e semente. O exemplo de raiz que armazena amido, nós temos a batata doce, né, rica em amido, por isso que é interessante que você se alimente da batata doce 30 minutos antes de ir para a academia para que ela forneça a energia necessária no momento da atividade física. Nós temos a batatinha, né, que seria aí no caso um caule, também rico em amido, e nós temos as sementes, de um modo geral, desde que não sejam as reservas oleosas, né, que tem a reserva de óleo, muitas sementes têm aí o seu amido como reserva nutritiva para o embrião. E o glicogênio? Bom, o glicogênio, gente, também é uma reserva de açúcar, né, só que nesse caso é comum nos animais, é mais comum nos animais, porém existem micro-organismos que também têm o glicogênio como fonte de reserva energética. E esse glicogênio ele é formado, né, nos animais principalmente sobre a ação de um hormônio proteico denominado insulina, né? Todos vocês sabem que a insulina é um hormônio fundamental para o controle glicêmico, né, no sangue. E a partir do momento em que o sangue ele tem um alto teor de açúcar, é o momento em que a insulina ela vai ser produzida. E ao ser produzida, ela vai fazer com que
essa taxa de açúcar elevada no sangue diminua. Ah, professor, e aí, para onde é que vai esse açúcar? Né? Para onde vai essa molécula de açúcar? A insulina degrada, né? A insulina destrói, a insulina manda embora, a insulina faz o quê? A insulina, ela direciona, vamos usar uma expressão bem simples de você, aluno, de você, estudante, de você, vestibulando, você que vai fazer o Enem aí, associar, o glicogênio, né, ele vai ser formado a partir do momento em que a insulina ela vai juntando essa molécula de açúcar em estruturas fundamentais presentes no nosso organismo, que são dois, basicamente. Tá? Tanto as células musculares estriadas esqueléticas, né, vão armazenar essa molécula de glicose sob a forma de glicogênio, ou então vão ser armazenadas no fígado. Tá? E é a partir daí que o glicogênio ele vai ser formado, tanto em células musculares estriadas esqueléticas ou na glândula, né, chamada de fígado. Caso esse açúcar ele caia e não haja uma reposição por meio da nossa dieta, a insulina ela vai ter que deixar de ser produzida. Né? E aí entra em ação outro hormônio chamado de glucagon, que vai fazer o efeito contrário. Vai pegar o glicogênio, que está aí, ó, muitas moléculas de glicose lá no fígado ou nas células musculares estriadas esqueléticas, e vai destruir, né, o glicogênio, fazendo com que essa molécula de açúcar retorne para a corrente sanguínea e ali seja distribuído para os outros tecidos do organismo. Né? E assim é feito o controle glicêmico no sangue. Né? Caso essa insulina não seja produzida, né, ou seja produzida e não absorvida pelo organismo, aí entra a diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, né, diabetes mellitus, e aí é um assunto também para uma outra ocasião. E por que a necessidade dessa molécula de açúcar, André? Ela ser retirada do sangue, já que o organismo necessita tanto dessa molécula para a produção de energia. Porque se o açúcar continuar no sangue, gente, os outros componentes sanguíneos, principalmente os elementos figurados, hemácias, leucócitos e plaquetas, vão ter que ceder o espaço para a molécula de glicose. Né? E com a saída, com a diminuição desses componentes no sangue, outras características, né, outras sintomas, ou como é que eu posso dizer, outras doenças oportunistas, outros quadros oportunistas irão se aproveitar desse momento, fazendo com que o indivíduo ele não tenha uma vida saudável, né, como normalmente teríamos. Temos aqui um outro exemplo de um polissacarídeo, né, e nesse caso não é mais de reserva, como você pode presenciar aí, é um polissacarídeo estrutural, né? Um deles é o polissacarídeo de celulose. Né? A celulose ela vai estar compondo a parede celular de vegetais. Estima-se, né, que cerca de 10 milhões de toneladas de celulose sejam produzidas diariamente, né? E principalmente aí pelas células vegetais. Importante destacar que, embora a celulose ela seja uma molécula gigante também de glicídio, né, e que alguns animais utilizam da molécula de celulose para a obtenção da molécula de glicose, mas é importante lembrar que, preste atenção, que nenhum animal produz a celulase. Tá? Nenhum animal consegue digerir a celulose. Nenhum animal consegue quebrar a celulose. Qual o ponto positivo disso? O ponto positivo disso é que, ao ingerirmos alimentos ricos em celulose, principalmente os vegetais, né? As folhosas, essa celulose, por ela não ser digerida, ela vai formar fibras. E essas fibras vão ser muito úteis. Essas fibras serão muito importantes, tanto no trato digestório, né? Tanto no sistema digestório, para facilitar o processo de eliminação, né, junto das fezes, como também será importante para o processo de diminuição de colesterol. Sim, gente, exatamente isso. Ah, professor, por isso que eu sempre ouvi dizer que a celulose, a fibra era importante.
E eu não sabia por quê. Pois é, gente, além de contribuir para um funcionamento normal do sistema digestório, a celulose, as fibras que nós ingerimos, composta por celulose, também é importante, muito importante para a diminuição do colesterol no nosso organismo. E aí nós temos a quitina, né, como outro exemplo de polissacarídeo estrutural. A quitina ela vai compor, né, o exoesqueleto dos insetos e é importante vocês, o exoesqueleto dos artrópodes de um modo em geral, né, onde aí estão inseridos os insetos, e também a parede celular de fungos. Eu deixei aqui essa mensagem em destaque para que você, aluno, para que você, vestibulando, tenha um cuidado de sempre fazer essa distinção, de você sempre ter esse cuidado, né, de não confundir quitina com queratina, tá certo? Embora a terminação aí elas sejam, né, semelhantes, mas são dois compostos orgânicos diferentes, tá? A quitina, né, quitina é um glicídio, tá? É uma molécula de glicídio estrutural. Já a queratina, não. A queratina ela não é um glicídio. A queratina ela não é uma molécula de açúcar, tá? A queratina é uma molécula de proteína, também um composto orgânico, tá? Por sinal, a proteína é o composto orgânico mais abundante na célula, por exercer uma enormidade de funções, mas não é uma molécula de glicídio, tá? Vai estar presente aí também em outros compostos estruturais, mas quitina, glicídio, queratina, proteína. E aí a gente termina, né, mais um encontro. Espero que as dicas tenham sido muito úteis. Espero que, de alguma forma, tenhamos contribuído para que você, aluno, possa ter uma forma de tirar as suas dúvidas por meio dessas revisões e aguardem que logo, logo estaremos de volta. Um abraço e até a próxima. Tchau. E aí, vida, curtiram esse mix que nós preparamos para vocês? Foi demais, inesquecível! Qual disciplina ou conteúdo de hoje foi o favorito de vocês? Me contem aí nos comentários. Gente, revisão finalizada e finalmente chegou o nosso momento de sextar. Descansar, né? Que o cara não é de ferro. Amanhã tem mais Nota 10 aqui no nosso canal. Tchau, tchau!